do Senhor, vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Senhor, e obrigado, Jesus, por mais uma vez estarmos na tua casa. Obrigado, Jesus, porque sabemos que essa aqui é uma portinha do céu, né, Pai? Porque aqui ministramos as coisas do céu, do celestial. Queremos estar perto do Senhor, porque nos envolvemos mais com a tua palavra. Queremos estar perto do Senhor, Pai. Queremos que o teu Espírito nos envolva em tudo que for fazermos aqui, louvar, orar. E estamos batendo na porta do teu trono, porque o Senhor venha trazer cada vez mais força para o teu povo, vontade de te buscar, tirar o desânimo, tirar, Senhor Deus, o cansaço, Pai. Ó, Senhor Deus, aquelas coisas que às vezes coloca dentro de nós que a gente desanima, a gente fica triste, a gente fica atordoado, e não, uma coisa que a gente quer conquistar não consegue, Senhor Deus, a coisa não sai. Pai, em nome de Jesus, Tu és o Deus que nos dá consolo, conforto, esperança, e é por isso que estamos aqui, Senhor Deus, porque é o lugar onde nós abastecemos as nossas baterias, recarregamos nossas baterias, abastecemos os nossos combustíveis espirituais, para continuarmos vivendo nossa vida, Senhor Deus, louvando sempre o Teu nome em toda e qualquer circunstância, Pai, porque, Pai, para onde iremos nós, como diz o apóstolo Pedro, como lhe disse, como para onde iremos nós, se só o Senhor tem vida eterna, não tem promessa de vida eterna para nós, Pai, e nós precisamos da Tua visão, precisamos precisamos da Tua direção, precisamos, ó Pai, da Tua graça, do Teu amor, da Tua força, precisamos, Senhor Deus, também, Pai, do mundo que o Senhor criou, porque
capítulo 4, capítulo 3, perdoe, capítulo 3, versículo 4. Filipenses 3, 4. Deixa eu esqueci. Amém? Oi. Tá aqui, ó. 4 em diante diz o seguinte: a verdade que eu também poderia confiar na carne, e se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Eu fui circuncidado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. E quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto eu considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, eu perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte dos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Só até aqui só, depois a gente continua. Eu vou pedir o irmão para estar orando, amém? Jesus, vou pedir a irmã Jane para estar orando para mim. Hã? Amém. Amém, Jesus. Possamos assimilar, absorver tudo, Senhor, tudo do teu servo, mais uma vez, para transmitir. Usa o teu servo também na música, Senhor, porque aqui estamos para receber. Perdoa nossas faltas, nos dê um culto abençoado, uma ceia abençoada em nome de Jesus. Amém. Vou pedir para o Alexandre colocar para mim Hebreus capítulo 13, 17, pode se assentar. Hebreus 13, 17, que eu queria falar algumas coisinhas. Obedeçam, eu botei esse versículo também no grupo da igreja, no grupo do WhatsApp da igreja. No grupo da igreja eu botei na versão revista e corrigida. Alguma Bíblia aí deve estar como revista e corrigida, que se tiver, você pode até ler, tá? Obedeçam os seus pastores. Pode observar, obedeçam aos seus pastores ou seus líderes. Também está inserido da mesma forma. E sejam submissos a eles, pois eles zelam pela alma de vocês. Amém? Como quem deve prestar contas.
que eles possam fazer isto com alegria e não gemendo. Do contrário, isso não terá proveito nenhum para vocês. Eu quero colocar aqui para a igreja, essa é uma coisa que eu coloco sempre e vou sempre estar retornando, né? O que acontece aqui? Obedeça os seus pastores, né, seus líderes, e sejam submissos a ele, porque nós temos que zelar por vocês, pela alma de vocês. Como é que posso zelar pela alma de vocês, né, amados? Uma coisa que está dentro de vocês, que é abstrato, né, que não é concreto. Quando é alguma coisa concreta, que eu estou com vontade ali, eu estou incomodado com lixar as letras da igreja ali na frente, elas estão enferrujadinhas, quero passar caol e bombril ali para ver se fica bonitinha. Passar o final do ano e limpar, né? Então, eu limpar fisicamente é uma coisa, agora limpar a alma de vocês, opa, volta, pode voltar. Limpar a alma de vocês é uma coisa difícil, né? Mas eu tenho que zelar pela alma de vocês. Zelar é ter zelo. Zelar é uma coisa de fazer com que eu tenho que fazer melhor para que vocês possam, né? Zelar pela alma de vocês, como quem deve prestar contas. O que eu entendo por isso é que quando eu chegar lá diante de Jesus, Deus vai chegar para mim e falar assim, ó, Jane, vamos lá, o que você fez por Jane? Maria Helena, o que você fez por Maria Helena? Roberto Tavares, o que você fez por Roberto Tavares? A alma dele, né? E não estou eu que estou dizendo, né? Obedeçam aos seus pastores e sejam submissos a ele, pois eles zelam pela alma de vocês, como quem deve prestar conta. Eu vou prestar conta se uma pessoa não for salva. Você não conseguiu salvar, não, eu que salvo, mas eu tenho que fazer o possível para salvar uma vida. Amém, amados? Você está entendendo? Alguma pergunta? Tem dúvida nisso? Alguma dúvida? Porque para que eu possa fazer esse trabalho com e não gemendo. Quando uma pessoa me ajuda, quando é submissa, quando me ajuda, o propósito meu não, de todo pastor que estiver aqui, ele tem que zelar pela alma de vocês, tem que zelar. Volta e meia eu sou cobrado, às vezes eu escuto lá de Deus, lá de cima, falo assim, ó, tem gente que não está indo à igreja, tem gente que está pensando em outras coisas, tem gente fazendo coisas assim, tem gente fazendo coisas erradas, e tenho gente fazendo coisas erradas, tem gente fazendo, então é uma coisa que eu tenho que, às vezes tem coisas que não é muito fácil falar para a pessoa, e isso é o pior que tem. Então, que eles, aí no caso, vocês têm que me ajudar, que eles possam fazer isto com alegria e não gemendo, que gemendo fazia assim, ai meu Deus, vou ter que fazer isso, vou ter que falar com aquele irmão, vou ter que falar com aquela irmã, meu Deus, porque a coisa tem que andar desse jeito, tem que andar ali, e é difícil, né? Para que eles possam, não gemendo. Do contrário, isso não trará proveito nenhum para vocês, né? Não traz. Então, a melhor coisa é contribuir. Eu estou trazendo esse texto aqui que está dentro do contexto. Paulo estava aqui, pode passar de novo lá, o Alexandre, pode voltar. O Paulo aqui está na carta de Filipenses, ele traz justamente uma preocupação. Ele está na cadeia, mas ele está preocupado com a igreja de Filipos. Uma igreja que ele ama muito, que ele fica escrevendo, fala assim, poxa, está tendo problema lá, eu estou sabendo de Síntica e Evódia, estão dividindo a igreja, estou sabendo dos judaizantes que estão indo lá pregar o evangelho, e estão falando da carteirinha de Abraão, lembra? Eu estou falando isso, não existe carteirinha de Abraão, mas é só para vocês fixar, porque estão falando assim, ó, vocês têm que circuncidar, têm que fazer a circuncisão, porque se vocês circuncidando, você vai ser igual um judeu, e para você ser salvo, você precisa circuncidar, e tal. Convenci as pessoas com o Antigo Testamento, misturando a lei com a graça de Cristo, né? Que é uma coisa fácil de se misturar. Hoje em dia nós temos igrejas que preservam coisas da lei. Você for para uma igreja e de repente a igreja vai preservar coisas do Antigo Testamento
No Novo Testamento, onde o Novo Testamento é a graça de Cristo. Para mim, bota para mim, Alexandre, estando lá, vai ser uma benção. Alexandre, Hebreus 1. Quer dizer, é importante a gente entender que Jesus Cristo, ele cortou, deu um corte. Nós falamos semana passada sobre isso. Falamos até em Romanos capítulo 10, que toda a lei ela termina em Cristo, né? Ela termina em Cristo. Então não pode ser. Então não basta a gente se empolgar com o Evangelho e querer um Evangelho pessoal para mim, de interesse pessoal. É isso que eu vou chegar lá. Antigamente, Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, através dos pais, né, por pais e pelos profetas. 2. Mas nesses últimos dias nos falou a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Amados, então se Jesus veio, ele dividiu, é outra coisa. Antigamente era pelos profetas, pela a palavra de Deus. Hoje você tem o Espírito Santo, você tem o chip que eu estou falando, que é muito bom. O chip foi uma coisa tremenda, né? O chip é uma coisa que você coloca num cartãozinho, coloca num carro, você se localiza, você sabe. Onde o motorista que levou a gente lá na igreja lá, ele falou assim, rapaz, ele sabe que eu estou estacionando, sabe que eu estou fazendo isso, porque botou um chip, e o chip vai... Você tem o chip do Espírito Santo, você tem o chip de Deus dentro de você, onde você carrega Deus dentro de você, o Espírito Santo. E nós, antigamente, era conduzido pelos profetas que ficavam falando através de nós. Hoje, ele fala através de dons. Por isso que Efésios capítulo 4, ele fala, uns são pastores, outros são esses, outros são aqueles, outros são mestres, outros são... para poder discernir essa palavra de Deus e trazer para vocês. Pastor, mas Deus já falou, Deus fala hoje ainda, através dos profetas, que são aqueles que interpretam a palavra, mas não por interesse pessoal. O que é interesse pessoal? Eis que vos digo, não sei o que, você está vendo? Eu falei, eu fui usado para te abençoar, aí acabou, porque a pessoa não pode se exaltar, não é interesse pessoal, não é exaltação da pessoa. Poxa, eu vou naquele profeta lá, que aquele homem, meu Deus, fala tudo. Não, aí você tem que procurar Jesus, não procurar, você tem que procurar você desenvolver a salvação. Pregamos isso aqui, Paulo falando isso aqui para os filipenses, desenvolva a salvação. Se você aceitou Jesus, se você tem Jesus no seu coração, desenvolve, aumente a capacidade de Jesus usar você, de o Espírito Santo usar você. Isso é que tem que acontecer. Por que eu estou falando isso? Por causa de Hebreus capítulo 13, versículo 7. Eu tenho que zelar pela alma de vocês. Se eu não disser, Deus, eu fiz a minha parte. Não, você tinha que fazer mais. Eu fiz a minha parte, eu tenho que fazer, porque eu fui chamado para isso. Eu não fui chamado assim de supetão, não, amados. Eu tive uns 5, 6 chamados para eu poder atender ser pastor. Eu não queria ser. E pastor é uma pessoa que conduzia. Eu já ouvi na televisão pessoas pregando, falando assim, eu, pastor, não quero não, meu Deus do céu, conheço. Vejo pastor sofrendo, pastor gemendo, pastor isso, pastor aquilo. Conduzir pessoas. Teve um pastor que subiu aqui nesse púlpito e que falou uma coisa parecida. Eu não aguento mais. É muito difícil. Porque é uma preocupação que eu tenho que dar para Deus. Amém? Então eu escrevi uma coisinha aqui. Quero aproveitar todo o tempo que tenho com vocês para passar aquilo que mais importa para a minha vida e para a sua vida. Eu quero passar para vocês o que mais importa para a minha vida e para a sua vida. O que mais me importa é salvar a minha vida e salvar a vida do meu próximo. Acho que eu botei também no grupo da igreja. Quem é o meu próximo? O meu próximo é aquele que pode me ouvir, que está no momento mais próximo de mim. Vocês, por enquanto, são os mais próximos agora.
estão me ouvindo. Então eu tenho que fazer pelo mais próximo. Se eu estou na padaria, eu vou lá na pessoa. Se eu estou no mercado, se eu estou no... Eu tenho que zelar pelo meu próximo. E tem que estar com o meu chip sempre em online. Meu chip online quer dizer o quê? Eu estou on. O chip, o que é? Ó, tem uma pessoa aqui que está precisando ouvir uma voz de Deus, alguma coisa. Pastor, eu sou profeta, não. Não, você é profeta, sim. Todos nós somos profetas, porque temos o Espírito de Cristo, amados. Temos o Espírito. Minha irmã, por favor, você não precisa chegar, eis que vos digo agora. Não precisa fazer isso. Chega para a pessoa e fala, vem cá, tudo bem? Não sei o quê. Puxa uma conversa. Não, estou sentindo, como é que está? Estou sentindo que você tem problema, alguma coisa assim. Não, eu sou crente só. E, às vezes você puxa uma conversa e fala, naturalmente você conversa com uma pessoa, de repente a pessoa, eu estou passando uma necessidade, uma dificuldade. Como é que você sabe? Assim, você sentiu isso? Eu senti. Né? Tem coisas que Deus fala com a gente, né? Assim, a gente sente, né? E a gente quer ajudar as pessoas, mas se não for também não tem problema. Entendeu? Então, você é um usado de Deus, você é uma pessoa, um agente de Deus aqui na terra. Uma pessoa entrou aqui na igreja ontem, assistiu o culto, não entendeu nada, não está nem aí. Qual é a missão daquele que entra pela porta da igreja que já tem Jesus? Ele deixa de ser uma pessoa, se você tem Jesus, vem aqui buscar Deus, vem orar, vem escutar a palavra, mas também, se vê uma pessoa que não está entendendo nada, você pode dar uma Bíblia para essa pessoa, você pode pegar o endereço dessa pessoa, você pode falar com essa pessoa, você pode ligar para essa pessoa. Isso é isso é uma, não é obrigação, eu não obriga nada a ninguém, mas é uma forma de você estar fazendo a obra de Deus que Deus pediu para você e para mim. É fundamental isso, né? Nós tivemos uma visitante aqui, tem vindo, então é bom acompanhar. Eu vi a irmã ali, a Rosilene, acompanhar, muito bom. E vamos ter mais gente, e nós precisamos acompanhar. Quando eu falei do próximo aqui também, quem é o próximo mais próximo? Geralmente o próximo, tem gente que fala que o meu próximo é minha mulher, meu filho. Esses são os próximos mais próximos. Por quê? Porque você tem mais contato com ele. Você está todo dia com ele. Então é o próximo mais próximo. Mas não quer dizer que ele seja o teu próximo, único próximo. Qualquer pessoa que está próxima a você, alcança a sua voz, conversou com você. Eu estava no parque lá assim, de repente a pessoa chegou lá, começou a conversar comigo assim do nada, um senhor, eu estava com o Vitor Hugo, e ele lá, não sei o que, ela começou a falar, ai meu Deus, eu fico preocupado com isso, aí começa a falar um monte de coisa, eu começo a pescar, falei, entendeu? Eu sinto que a pessoa não tem um alicerce bíblico. Eu falei assim, o mundo de hoje está muito difícil, né? Aí disse, pronto, começou, está muito difícil, não sei o que, poxa, teu neto fica lá em cima. Eu falei, ele aperta aquele botãozinho e fica lá rodando aquele negócio lá em cima, a nave lá do parquinho, ele gosta de ficar lá nas alturas. Ele gosta de ficar perto de Deus, né? Aí pronto. Aí. Como é que Deus pode permitir tudo isso? Como é que Deus... As coisas acontecem, mano. E um pouquinho você dá, de repente Deus bota uma palavra na tua boca que é uma palavra-chave. O que é a palavra? A Bíblia. Você pega assim, mas todas as coisas são listas, todas não sei o quê. E a pessoa vai... A palavra de Deus, ela não volta vazia. É como a chuva que cai na terra e rega a terra. Eu nunca me esqueci uma música de Botequim, cara, que uma pessoa cantou uma vez para mim, que eu não... Nós fazendo, misericórdia, não vou nem lembrar do passado. A chuva cai do céu e molha a terra, e molha a terra, e molha a terra, e eu aqui sozinho. Eu nunca me esqueci, fazendo música do mundo. Mas a chuva cai do céu e molha a terra, porque ela tem a vontade de fazer. É aqueles tempos malucos que ele tinha, né? Mas eu lembro ele dizendo, eu falei, caramba, isso é verdade. A chuva cai do céu e molha a terra para quê? Para frutificar, para nascer. Mas eu fiquei intrigado como é que essa chuva tem poder. Eu tapei os buraquinhos da parede lá de casa todinha, passei massinha. De repente, quando eu fui ver a minha esposa lá, eu ontem, minha esposa,
Ih, está nascendo uma plantinha aqui no vãozinho do azulejo lá da... A chuva cai ali, mas tem uma raizinha, uma semente ali, e brota. É igual a palavra de Deus. Amém, queridos? Outra coisa, amados, eu quero falar no trabalho da igreja, é isso que eu estou falando aqui, né? Jesus foi quem fundou a igreja para um propósito. Estou falando dentro do contexto de Filipenses, tá? Fundou a igreja para um propósito: salvar vidas para viver com Jesus no futuro. Esse é o propósito. Salvar vidas para viver com Jesus no futuro. No local onde Deus preservou para os seus filhos. Bota para mim João 14. João 14, 1. Evangelho de João. Preservou o que... Eu acho que esse texto, eu gosto muito desses textos. Que o coração de vocês não fique angustiado. Oi? Que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus e creiam também em mim. Isso é Jesus falando. Na casa, olha só, ele já fala aqui pai. Na casa de meu pai, que já era um escândalo para os judeus isso. Na casa de meu pai, nunca podia chamar Deus de pai, tem que chamar Deus de Todo-Poderoso. Deus nunca foi pai. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois eu vou preparar um lugar para vocês. Amém, queridos? Fala, Carmen. Não, casa. Uma casa, um lugar para você morar, para ficar. Quantidade. Que vai dar para todo mundo. Mas como é que é essa casa? Eu lembrei uma vez, foi que a minha... Maria Helena. Eu lembrei que uma vez a minha filha estava teve um sonho. Era pequenininha, tinha nem 10 anos. Papai tive um sonho. Como é que foi? Ela contou, eu não falei nada. Deus falou assim, eu estava deitada na rede ali na varanda, e Jesus veio e me levou para o céu, e eu cheguei lá no céu e vi as ruas, eram todas amarelas, ela falou rua amarela, e um monte de casinhas todas coloridas. Eu falei assim, isso é bíblico, a rua de ouro e as casas de pedras preciosas, né? Então eu falei, está precisando muitas moradas, né? Que para Deus o ouro, para Deus, para a gente o ouro, a pessoa é cobiçado, mata por causa de ouro, tem lá, eu nunca me esqueço da Serra Pelada, a gente nunca esquece, daquelas comidas, né? Lembra do Brasil, na época que vieram aqui, invadir o Brasil por causa do ouro e tal, e tantas outras coisas, o ouro, e o ouro para Deus é o quê, mano? Para Deus foi Ele que fez, como faz um pedacinho de qualquer coisa, entendeu? Não é nada, e a gente briga por causa disso, alguns morrem por causa disso, quanta gente morre por causa de ouro, de cara de preto. Então Deus está fazendo o cara faz lá de rua de ouro, casa de pedra preciosa, para mostrar quem é esse Deus que nós servimos. Então, amados, o principal propósito é salvar vidas para o reino de Deus. E como Deus se agrada disso? Como Deus se agrada disso? Se a gente soubesse como Deus chora por isso, pessoa que vai para o inferno, meu Deus do céu, ele não gosta de um perverso, ele não admite um perverso ficar desviado do caminho, né? Ele fica... Então nós temos que ter essa preocupação quando entramos na igreja. Nós somos aqui uma missão de Deus. Então, eu quero trazer a igreja para o verdadeiro propósito da igreja. Não pode só para... Ontem nós fomos visitar uma igreja lá em Fonseca, muito bacana. Foi até bom. A Alexandre falou uma coisa para mim, até que o pessoal precisa se acostumar. Como é que você falou, Alexandre? Valorizar o que nós temos. Porque a igreja era uma casa, até o Romário estava do meu lado e falou assim, eu acho que aqui era a cozinha. Eu falei, você está com fome, Romário? Ali era a cozinha. Uma casa, né? O pessoal tudo apertadinho, quem estava louvando o Senhor ficava atrás do telão.
Ficavam ali, era uma igrejinha, né? Ó, ficou cheia, nós levamos aqui 25 pessoas daqui, saíram daqui, foram para lá. 25 pessoas, alugamos uma van e fomos para lá, e ainda foi gente de carro. Então, eu fiquei assim, falei, poxa, né? E aí o Alexandre falou, valorizar o que nós temos. Nós temos um ar-condicionado, nós temos uma salinha muito boa aqui para poder falar de Jesus, é muito bom. Amém? Ah, mas tem uma enorme, ele não... Vê o que você tem, valoriza o que você tem, vamos louvar a Deus pelo que nós temos. Então, amados, isso é fundamental. Qual é a nossa missão? Salvar vidas. Se aceitamos Jesus na igreja, o principal objetivo é buscar vidas perdidas e trazê-las para o reino de Deus. Quando entramos pelas portas da igreja, o nosso interesse deixa de ser pessoal e passa a ser coletivo. Que muita gente às vezes entra na igreja para, ai, glória a Deus, hoje vai ser uma bênção, um culto, pensando em si próprio. Tudo bem, mas nosso interesse tem que ser sempre coletivo, não ser só para nós. O apóstolo Paulo fala isso no capítulo 2 de Filipenses. Ele fala que você deve se interessar mais com o outro próximo do que com si próprio. Deixa o próximo ser mais atendido do que você mesmo. Eu estava lá sentado ontem, aí chegou o Antônio e a Lucilene. É bom para guardar já os nomes, Antônio e Lucilene, que moram ali em frente, são visitantes. Nós recebemos domingo passado aqui, né? Chegou ele, eu levantei, senta aqui. Primeiro a levantar, minha esposa levantou, porque eu quero que ele sente, a família dele sentou ali, não entendeu? Eu acho que é bacana isso, né? Acabou que o pastor lá me chamou para sentar no altar, se bem que não dá nem para sentar, estava apertadinho, o altar desse tamanhozinho aqui, sei lá. Isso é que a gente tem que prestar bem atenção, amados. Coletivo, interesse coletivo, sempre querer o bem do próximo, daquele que está perto de você, sempre querer fazer o melhor para ele. É difícil, é difícil você fazer isso. Sim, porque somos egoístas, eu não botei você é egoísta, não, somos egoístas, e queremos tirar proveito para nós, sempre queremos tirar proveito para nós. Né? Aí eu lembro quando Paulo fala ali no Filipenses capítulo 3, semana passada que nós falamos dos cães, que os cães, que ele cita ali, não é o diabo não, eram os cachorros mesmo. Naquela época os cachorros viviam perdidos nas ruas, viviam em matilhas é coletivo, um mundão de cachorro, que ficava rodando e entrando nos lixos, mordendo pessoas. Os cães não tinham muito, não eram dóceis, não eram domésticos, não eram muitos domésticos, eram meio lobos. Os cães antigamente, os judeus detestavam cães e chamavam os gentios, que não eram judeus, de cães. Falamos semana passada. Agora, entrando no texto do capítulo 4, do versículo 4, vamos comentar algumas coisas aqui. Eu vou fazer uma crítica do texto. Diz assim: é verdade que eu também poderia confiar na carne, Paulo dizendo, né? Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Por que Paulo está falando isso, do versículo 4 do capítulo 3? Porque ele é uma pessoa que ele poderia, daqueles a quem ele estava pregando, e os que chegaram lá em Filipos, os que eram judaizantes, pregando o evangelho, falando que tinha que ter a carteirinha de Abraão, que eles são descendentes de Abraão, que são isso, são aquilo, e que tinham que circuncidar e tal. Ele falou assim, pessoal, eu sou circuncidado. Aí ele fala, eu poderia me gloriar muito mais na carne. Ele está dizendo que ele era um hebreu. Pode passar, Alexandre. Fui circuncidado, ele era circuncidado. Ele era hebreu. Fui circuncidado no 8º dia. Sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, quer dizer, eu sou um judeu puro, de linhagem, de descendência,
Então, eu podia chegar para vocês e pregar, vocês vão se circuncidar também, vocês têm que ser assim, porque eu sou judeu, for assim. Não, ele não, do tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Ele quer dizer que hebreu dos hebreus, hebreu significa rapirus. Rapirus é aqueles hebreus que sofreram na raiz da perseguição. Ele conhece, ele sabe, ele era um fariseu. Ele era um homem que era infiltrado nas escrituras, conhecia as escrituras, né? Ele sabia, conhece Jerusalém, conhecia, ele quis mostrar que eu sou raiz, eu sou um hebreu de raiz, né? Hebreu dos hebreus. Quanto à lei, eu fui fariseu, sou fariseu. O que era fariseu? Fariseu era aquele cara que era conceituado dentro da sociedade judaica como um conhecedor das escrituras, como uma pessoa que andava corretamente debaixo da lei, que procurava viver debaixo da lei. Pode passar. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja, ele até disse isso. Por que o zelo, perseguidor da igreja? Porque ele está falando para aqueles que são judeus, dizendo assim, olha só, se você der atenção para esses judeus, eu sou mais judeu do que eles, muito mais, porque eu sou tudo isso aí. E ainda uma coisa, eu perseguia a igreja em nome de Deus, porque eu achava que Jesus Cristo era um impostor. Eu achava que esses que seguem a Jesus era uma seita que estava se infiltrando no judaísmo e que eu obedecia os sacerdotes para matar aqueles que eram do caminho de Jesus. Tanto que está no Atos capítulo 9, está retratando lá a conversão de Paulo, lhe perseguindo para matar, para perseguir, para prender. Então ele falou assim, vocês pensando que eu sou o quê? Eu sou um judeu, eu poderia pregar isso para vocês também, podia mandar vocês ser circuncidados, eu podia bater no peito aqui e dizer que sou judeu para isso, mas eu não quero confiar na minha carne, naquilo que eu sou. Perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, eu era irrepreensível, ou seja, ele era um cara devoto à lei de Moisés. Ele cumpria à risca a lei de Moisés. Ele estava totalmente correto. Pode passar. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Ele podia continuar vivendo naquela regalia que ele vivia como cidadão romano e sendo judeu, fariseu. Ele poderia ter um cargo muito alto. Dentro daquela época, ele poderia assumir cargos altíssimos. Poderia ter um palácio, poderia ter muito dinheiro. Era uma pessoa conceituada dentro da sociedade judaica. Por ser irrepreensível da lei, por causa de tudo que ele adquiriu, né? Para mim era lucro. Mas isto eu considero perda depois que eu conheci Jesus Cristo. Aleluia. Amados, quando em 2002, eu lembro com Carlão, se você estiver ouvindo, já orei com tua filha. Em 2002, eu fui a São Paulo, eu estava no último ano que eu ia sair da empresa e ia para outra empresa. Carlão falou assim, poxa, você deve ter muito lugar para ir para as empresas, para trabalhar. Foi o ano que eu me fui consagrado pastor, pelo chamado. Foi uma dúvida muito grande para mim. Eu poderia ter uma carreira, poderia ter uma continuidade. Até um dia que eu dei um testemunho aqui na igreja, eu falei, poxa, minha casa, depois que eu vim para Cristo, minha casa nunca mais pintei, nunca mais mexi em nada na minha casa. Vim mexer agora há pouco tempo, mais ou menos, dar uma maquiada nela. Eu falei, eu nunca mais fiz isso, Senhor. Você fala que todo mundo tem que ser próspero, eu não, sei lá, minha casa está... E bateram na minha casa, querendo comprar minha casa por um valor bem alto. E eu vi que Deus estava falando comigo, eu tirei a tua casa, estava aqui, mas tinha isso, tinha aquilo, não tinha nada. Hoje em dia tem um mercado do lado da tua casa, tem 2 bancos na frente, tem um centro gastronômico. Eu valorizei a sua casa, como se Deus valorizasse a minha casa. Ninguém, se você pintasse, se você fizesse tudo, imagina, você pode pintar, arrumar, mas se
ali a redondeza fosse de tráfico, fosse disso, fosse daquilo, ia desvalorizar a sua casa. E eu fiquei quieto. Eu escolhi não, permiti que Deus fosse ficar comigo. Eu escolhi ser pastor e não voltei mais a trabalhar. Paulo está dizendo isso, muito mais do que eu, lógico. Ele deixou uma regalia naquela época muito maior, por causa de Cristo. Continua, por favor. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Ele considera isso tudo como perda. Perdeu tudo, perdeu todas as regalias, tudo aquilo que ele tinha. Por quê? Por causa de Jesus Cristo. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo, só para ganhar a Cristo. Eu quero que cada vez mais vocês sintam isso no coração de vocês. Que a melhor decisão da vida de vocês foi Jesus Cristo. A melhor decisão, a coisa mais importante da vida nossa, é Jesus Cristo. Jesus, o nosso Senhor, o Criador do universo. O universo foi formado através dele. Ele é o verbo que se fez carne. Ele foi o verbo no princípio. Não tem ninguém que possa tomar. Uma das maiores pecados que eu vejo na igreja é uma pessoa querendo ser alguma coisa. Mostrando. Quando a pessoa sobe no púlpito, a pessoa não tem que mostrar quem é. Tem que mostrar que Jesus, o que fez, não importa. Quem fez é Jesus. Não importa. Eu fico às vezes preocupado. A pessoa fica querendo mostrar que é a pessoa que fez. Não, meu Deus do céu. Não fiz nada. Quem fez tudo na minha vida foi Jesus. Mas às vezes a gente tem essa força dentro de nós querendo dizer alguma coisa que somos, que temos. Meu Deus, perdi tudo. E às vezes isso atrai. A pessoa pensa, a pessoa, de vez de ser seguidor de Cristo, vai ser seguidor de pessoas. Tem que ser seguidor de Cristo. É fundamental, amados. Pode falar, minha irmã. No caso de Paulo, ele era hebreu dos hebreus, foi circuncidado, e depois ele se tornou um cidadão romano, e ele trabalhava para a Igreja Católica como soldado. Peraí. Igreja Católica não existia na época, era o judeu, era o judaísmo, não tinha católico ainda. Tá? Ele trabalhava para o sacerdócio judaico. Tanto que em Atos capítulo 9, bota para mim, para tirar a dúvida, Alexandre, estou pedindo, não tem problema não, estou pedindo assim para você, tá, meu irmão? Oi? Vamos ver 9:1. Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se a quem? Ao sumo sacerdote. Passa o segundo. E lhe pediu cartas para ensinar. Eu estou te falando com muita veemência, por isso que eu estou preocupado. Passa, fala. E lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de... Ou seja, ele estava a serviço do sacerdócio judaico. Naquela época não tinha igreja católica. A igreja católica veio só depois de Constantino, no século IV, tá? Que instituiu o cristianismo. Aí não foi nem a igreja católica, foi o cristianismo. A igreja católica veio depois dos papas, né? Lexus Papa, tem um livro desse grossura, chama-se Lexus Papas, que é triste, mas você pode ler, pode falar. Tinha um soldado romano. A Igreja Católica passou a existir depois daquela conversão dos soldados romanos. Tinha um soldado romano porque quem dominava aonde Cristo pregava eram os romanos, porque era o Império Romano. Por exemplo, Pôncio Pilatos era governador, foi aquele que declarou, ele lavou, uma das coisas importantes, ele lavou as mãos ali, mas ele podia chegar e falar assim, não vão crucificar Cristo, tá? Agora de lavar a mão não é muito bom não, hein? Eu lavo minhas mãos, não, se lavar minhas mãos você está tirando o seuzinho, né? Mas não, ele podia chegar e falar assim, eu não vou matar Jesus. Então ele também tem culpa, entendeu? Ele disse que não queria, que a mulher dele lá estava lá, era cristã,
aceitou, ela tinha... Mas o soldado romano não tem nada a ver com isso. Nada, esse soldado romano nada a ver com a Igreja Católica. Nada. A Igreja Católica só surgiu depois que o Império Romano começou a tomar e falar assim, ó, viu que o cristianismo era uma igreja muito forte, estava crescendo muito, eles usaram para mim, isso é interpretação minha, de alguns outros autores, que a Igreja Católica estava dominando, a igreja Cristo, estava dominando, né? Tiveram que matar muito cristão, morreu muito, mas aparecia cada vez mais. E ele viu que era uma doutrina que ele podia acoplar à doutrina do paganismo romano. Então ele botou o dia do nascimento de Jesus Cristo, dia 25 de dezembro, porque Jesus Cristo não nasceu dia 25 de dezembro, é por causa do Deus Sol dele lá, que eles comemoravam. Então ele fez uma acoplagem e botou a igreja cristã, nós a partir de agora somos cristãos. Então Constantino instituiu o cristianismo ali. E a partir desses envolvimentos de paganismo, depois veio a idolatria, né? E aí foi praticamente veio os papas. O Papa não era nem para sair de Roma, o Papa era para ser, no caso, o dirigente da igreja devia ser o bispo de Antioquia, que foi a primeira igreja fundada, foi em Antioquia, que é no Oriente Médio, que não tinha nada a ver com Roma, mas eles pegaram o bispo de Roma por causa do império, por causa da política e etc, etc, etc. Então, eu estou fazendo uma síntese da síntese da síntese da síntese. Não é bem, tem uma história muito maior por trás disso aí, tá? Ele pediu cartas, aqui, tá vendo? Você vê que foi pelo Sácia respondendo à irmã, né? Não tem nada a ver, soldado. Ele tinha carteirinha de romano, que ele deu uma carteirada lá quando foi lá em Filipos, mesmo na igreja. Por quê? Porque mesmo sendo hebreu dos hebreus e tal, ele conseguiu, né, ser um cidadão romano. Ele, inclusive, teve um texto que diz assim, poxa, você é cidadão romano, eu gastei tanto dinheiro para ser um cidadão romano, porque ele conseguiu, por meios legais, ele conseguiu ser um cidadão romano. Talvez ele fez uma escola romana, fez alguma coisa lá que eu não sei bem, eu não estou bem a par não, mas ele se tornou um cidadão romano, entendeu? Mas ele era hebreu. Fala, senhor. Portugal. O Brasil se tornou uma província portuguesa, até ter a independência que aconteceu. Então, podemos usar como a mesma coisa, a Judéia era uma província romana. Então, obrigatoriamente, tinha que ter soldados romanos no mesmo local da Judéia, ordenando para que não houvesse uma revolta, para não se virasse contra Roma. Inclusive, tinha o rei da Judéia, que era Herodes, tinha os reis lá, né? Que era romano, que era delegado por Roma. Inclusive tem uns filmes que às vezes passa, que tem uma realidade, né? Que quando eles estavam ali, Pilatos, esses eram governadores ali, eles queriam mesmo ir para Roma. Que Roma que era o palacete, que as mordomias todas estavam lá em Roma. Mas eles eram delegados para as províncias, porque o Império Romano cresceu muito. Tinha várias províncias, foi o maior império, né? Da época, governou o mundo praticamente. Vamos lá, pessoal. Continuando aqui, nós estamos lá em Filipenses. 9, né? Para ganhar Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de Cristo, justiça que procede de Deus baseada na fé. Então ele não considera a justiça que ele tinha, que é interessante, né? Porque ele era uma pessoa, eu considero Paulo, por ser sido um grande cristão, escreveu a metade do Novo Testamento, ele é muito inteligente. Então, por ser inteligente, talvez ele conquistou até, ele falou assim, de vez de eu ser hebreu, eu não quero ser hebreu, já que Roma tomou aqui, eu vou ser cidadão romano. Estudou para isso.
entendeu? Estudou, mesmo sendo hebreu, se tornou romano, um soldado romano, né? Nem soldado, eu não sei a que nível ele tinha de... Aí ele tinha justiça na cabeça, a justiça que ele seguia a justiça. Se o sacerdote mandou perseguir os cristãos, ele perseguia. Se mandava fazer alguma coisa, ele era justo. Ele viu o que era correto, ele seguia o que era reto, né? E isso tudo ele deixou a justiça dele para poder, mediante a fé em Cristo, né? Ele largou a justiça daquele que é, mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseado na fé. Ele largou a justiça do homem e passou a seguir a Jesus, a justiça da palavra de Deus, do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Pode passar. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição. Isso aí ele tem em 1 Coríntios capítulo 15, ele fala sobre o poder da ressurreição. Eu acredito que Paulo teve uma visão, né, que está escrito em 2 Coríntios capítulo 12, não precisa ir lá não, Alexandre, porque vai ficar muito longo. 2 Coríntios capítulo 12, ele foi até o terceiro céu. Ele teve uma visão que foi até o terceiro céu, foi até o paraíso. Eu creio que ele teve revelações que ninguém teve. O apóstolo Paulo teve revelações, só o Apocalipse que João escreveu, que foi uma coisa muito forte, né? Pode falar, minha irmã. Naquela época de Paulo, não tinha a Bíblia porque estava sendo escrita pelos... Isso. E o conhecimento que os fariseus tinham vinha de onde? Da Torá, do Antigo Testamento. Esse que nós temos aqui, tá? Por isso que Jesus Cristo até chega lá, quando chega no capítulo 4 de Lucas, ele abre a Bíblia em Isaías 61, e não 61, naquela época não tinha nem versículo. Ele abria e lia lá, entendeu? Mas é importante vocês terem essa visão, esse entendimento que eu falei. Vamos lá, passa adiante aqui. Para que de algum modo alcançar a ressurreição dentro dos mortos. Eu estava falando da ressurreição. Ele fala da ressurreição, capítulo 15 de Coríntios, fala tudo da ressurreição. Que nós vamos ter novos corpos espirituais, corpos igual de Jesus Cristo quando ressuscitou, e fala muita coisa. Ele queria conhecer o poder da ressurreição. Isso é uma coisa maravilhosa, né? Uma coisa que não dá para você mensurar. Por que um corpo como o nosso pode ressuscitar? Né? Se do pó viemos, ao pó voltaremos. É sobrenatural. Só crê nisso, amado, se você tem o Espírito Santo dentro de você. Nem lendo você pode ficar assim, mas é só o Espírito Santo que dá essa revelação para dentro de nós. Não tem como. É só pela fé. Não tem como você criar uma ciência em cima disso, um estudo aprofundado que vá provar isso. Como que uma pessoa pode ressuscitar? Por isso que muitos não acreditam. Mas o principal da nossa fé, se não tivesse ressurreição, Paulo fala, se não houvesse ressurreição, a minha fé era vã, não tinha base alguma. A minha fé está na ressurreição, porque Jesus ressuscitou e nós também vamos ressuscitar, o que Paulo diz. Esse é o fundamento aí, é uma coisa básica. E é isso que ele escreve aqui, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Pode passar. O versículo 12, eu colei aqui de um pastor muito abençoado, Hernandes Dias Lopes. Ele diz o seguinte, o versículo de 1 a 11, ele fala do seu passado, ou seja, o passado de Paulo. Nós falamos ali do que ele foi e do que ele se tornou, amém? Vê se vocês me entendem. No capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 11, ele fala do passado dele, ou seja, o que ele era, um cidadão romano, um circuncidado ao 8º dia, falou toda a história dele ali e disse que trocou tudo isso por Jesus Cristo. Ele fala do passado. Só para você ter uma sistematização assim do texto que nós estamos estudando. Do capítulo 3. De 3 a 11 ele fala do caso do passado. E do versículo 12 ao versículo 16, que nós vamos ler aqui, ele vai falar do presente.
né? Ou seja, ele vai trazer aqui a voga justamente o que ele, Paulo, estava fazendo naquela época, o presente dele. Nós vamos falar do passado, do presente e do futuro, nesse capítulo 3, do versículo, todo o capítulo 3. Então ele bota aqui no versículo 12, não que eu já tenha recebido isso, ou seja, a ressurreição, ou a perfeição, né? Não que eu já tenha recebido isso, já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado por Cristo Jesus. O que ele quer dizer aqui, amados? Inconformismo. Eu não me conformo. Eu quero mais. Eu quero mais. Repete isso comigo. Eu quero mais. Eu quero mais de Cristo. Nunca é suficiente. Nunca. Isso eu quero passar para você. Nunca é suficiente. Busca Deus na sua casa. Ora a Ele. Fala com Ele. Eu estava querendo passar um filme aqui para você. Não sabia que eu teria hoje. Apesar que o Tiago é que passa para mim. O filme de Martim Lutero. Eu gosto muito da história do Martim Lutero. Tem 2 filmes ou 3 filmes de Martim Lutero. Você vê como é que ele luta. Quando ele entra, ele era advogado, estudioso, inteligente, leitor, conhecedor das letras, mas ele não acreditava na justiça do homem. Então ele tentou fazer o direito. O que é direito? Direito é a justiça, né? Vou fazer direito, vou estudar direito, vou estudar justiça. Tanto a justiça de todos os órgãos aí, penais, justiça civil, né? Tanta a diversidade de justiça dentro da justiça, dentro do direito. E ele não conseguiu ver justiça no direito. E aí ele partiu para... Falou assim, já sei, só Deus pode me dar essa resposta. Então ele partiu para a teologia. Só que quando ele começou a se infiltrar e conhecer, ele viu, está tudo errado isso aqui dentro, não tem justiça nenhuma aqui. Está errado isso aí, tudo errado. E ele entra num conflito com Deus. Eu não acredito em você, Deus. Isso aqui não é Deus, isso aqui por causa da religião, que estava totalmente errada. É uma coisa, muito bom o filme, muito bom, né? Ele entra em conflito com Deus. E nesses conflitos todos, Deus acho que vê o coração dele e fala assim, deixa ele ficar bastante agitado. Até que um dia Deus toca nele, num versículo bíblico, o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Mas não tem outro caminho. Se você quer a justiça de Deus, tem que viver pela fé. Não pode ter nenhum aparato escrito, nem científico, que vai trazer a justiça, nem direito, nem nada, só pela fé. Não adianta estudar todos os livros do mundo. Rapaz, eu acho isso uma coisa tremenda, com um homem como Lutero. Mas a coisa foi tão perseguida que tentaram matar ele. Tentaram matar Martim Lutero, mas o que ele fez? Mas os alemães, Deus levantou pessoas alemãs, Filipe Melanchthon, levou mais outro, até o imperador queria matar ele, o imperador da Alemanha queria matar ele. Sequestraram ele e falaram para ele traduzir, porque não tinha tradução da Bíblia naquela época. A Bíblia estava, acho que era toda no latim, agora... E aí ele não tinha como traduzir, ele traduziu a Bíblia do Novo Testamento para o alemão. Aí ele conquistou a política alemã também. É tremendo, é maravilhoso aquilo, né? E ali ele fez a reforma protestante, que hoje ainda chamam, no dia 31 de outubro, tentam colocar como o dia das bruxas. É o dia do protestantismo, o dia da quebra dos dogmas errados de uma instituição que transformou a religião cristã numa pobreza, numa podridão.
Então ali foi uma coisa tremenda. Então o Deus que você quer, você tem que buscar, bater mesmo lá e falar com Ele. Eu não entendo isso, eu quero mais, eu quero mais. O inconformismo de Paulo faz isso, ele coloca nesse texto, nesse versículo aqui, esse inconformismo. Eu não adquiri a perfeição. Por mais que vocês olhem para mim, eu não adquiri a perfeição. Eu quero mais. Eu quero adquirir mais. Eu quero ter mais conhecimento. Eu quero saber mais. No versículo, qual o versículo que eu estou? 12, né? Não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que o que também fui conquistado por Jesus Cristo. Aí no versículo 13, ele diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, eu vou avançando, prossigo para o alvo, né? Avançando para as que estão diante de mim. Isso é uma coisa que dá dentro de mim, por exemplo, eu posso estar com 50, 60, 70, 80 anos, eu vou estar querendo fazer isso. Isso me motiva. Sempre tem mais coisa. Deus é um tesouro que não tem, é infinito, não tem final. É muita coisa. Ele te surpreende, entendeu? Como eu olho para o rostinho de vocês e vejo surpresas, né? Como fui na casa da Elisete quinta-feira, fui surpreendido quando ela me falou assim: Ana e Penina e José, e falou coisas para mim ali, eu fui surpreendido. É coisas que é o tesouro de Deus que coloca dentro de vocês, dentro de nós. Não importa, não é o homem, é Deus. Isso é fundamental, amados. E isso não tem fim. Pode ser 80, 100 anos. Eu já vi pessoas falecendo, amados, morrendo. Minha esposa acompanhou algumas, despedindo. Uma que eu batizei até no hospital, 33 anos de câncer, meu Deus do céu. A irmã da Maristela, quando ela, até o final ali, eu vi a despedida, né? Salva. Entendeu? Isso é experiências que Deus permitiu para a minha vida, que eu nunca vou esquecer, né, na minha vida. Paulo também não. Mas ele nunca está satisfeito. Quero mais. Né? Quantas situações que a gente vê que sabe que Deus tem mais para dar, para oferecer. Então bate nele, bate nele. Ó, Deus, não estou mandando bater em você não. Bate, fala com ele, vai lá no trono, fala com ele, conversa com ele. Esse é muito bom. Avançando para as que estão diante de mim. 14. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Como eu falei, esse é o presente de Paulo. É o presente assim, é o dia a dia dele. Ele continua assim. O passado dele era ele se transformou, e aqui ele está dizendo como ele vive atualmente. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pode passar. Todos, pois, que somos maduros, aí ele coloca uma frase mais, tenhamos esse modo de pensar, porque a pessoa, quando é madura, a pessoa pensa que chegou ao ponto de, não, já estou satisfeito já. Chega numa pregação, e já ouvi essa pregação aí já várias vezes. Eu me surpreendo cada dia mais. Tem coisas novas que surgem desse tesouro que fala comigo, que eu fico admirado. Então, todos depois que somos maduros, tenhamos esse modo de pensar. E sem alguma coisa, se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará para vocês. Mesmo se vocês têm algum pensamento diferente, Ele vai revelar para vocês. Porque Ele está vivo, mas nós temos uma coisa que eu falei, é o chip. Deus me perdoa também falar de chip. Eu falo chip, mas para vocês entenderem.
Vocês têm o Deus dentro de vocês, tem o Espírito Santo. Amados, esse era o sonho de todos os profetas do Antigo Testamento, porque eles não tinham o nascimento do Espírito Santo dentro dele, eles recebiam o Espírito Santo sobre eles, falava com eles, mas não dentro. Nós somos o tabernáculo do Espírito Santo, ele nasceu dentro de nós, como Jesus Cristo nasceu no ventre de Maria. Esse Espírito Santo nasceu dentro de nós, habita em mim. Nós somos tabernáculo, nós somos santuário do Deus Altíssimo. Sabe lá o que é isso, amado? Isso é coisa maravilhosa. Por isso que ele usa, por isso que Paulo fala no capítulo 1 de Coríntios, também ele diz que procura as coisas mais absurdas, mais humildes, fracas, para envergonhar os sábios, que pensam que sabem alguma coisa, porque se ele está ali dentro, ele pode abrir a boca e falar alguma coisa que você se surpreende. Gostou? Por isso que eu gosto de dar muito valor. A humildade é uma coisa, apesar que tem mendigo que não é humilde, horário, né? Humilde, não é humilde. Você fala com ele, meu Deus, nós somos prepotentes. E misericórdia. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos este modo de pensar. E se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará para vocês. Pode passar 16. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Pode passar. Irmãos, sejam meus imitadores. E observe os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Ou seja, ele chega a um ponto de falar assim, pode me imitar, né? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ou seja, ele quer que vocês imitem a Cristo, né? Mas ele procura ser exemplo para isso. É o que nós pedimos para a igreja. Nós somos chamados para ser exemplos. Pode passar. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia e agora digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Aí é que triste, né, mano? Logo no capítulo 1 ele fala que tem muita gente que serve a Deus que de várias maneiras, e que isso entristece ele. Então ele está falando com a igreja, uma igreja que ele amava. Então, eu digo até chorando que são inimigos da cruz de Cristo. O que é ser inimigo da cruz, amado? Inimigos do sacrifício feito por Jesus. É coisas que não é pessoas do mundo, às vezes não, às vezes a pessoa está dentro da igreja. Ele quer usar o evangelho como interesse pessoal. Isso é a pior coisa que tem. Isso é usufruir. Eu estava falando com minha esposa, quando eu estava pedindo revelação, pedindo estudar isso assim. Uma coisa que, obreiro de obras prontas, isso é um ditado mundano. Alguém já ouviu esse ditado? Obreiro de... É como você pega uma obra pronta, que Jesus fez na cruz, e usa isso como fosse, assina embaixo alguma coisa. Você faz alguma coisa, dizendo que você... Ou então, de alguma forma bem subliminar, subliminar, você traz isso para dentro de você, traz uma gama de coisas para você. Isso é difícil, mano, porque os homens querem seguir coisas que veem, e não coisas que não veem. Então ele fica vendo uma coisa, ali eu vejo se apega a coisas assim. Não, então ele fala, né? Eu vejo, ele dizia agora, e digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Em vez de ser amigos da cruz, são inimigos. Porque distorcem o sacrifício. O sacrifício fica trazendo para o lado pessoal e não para o lado coletivo, para o lado de salvar vidas. Pode passar adiante. Também, pode ser, bem lembrado, pode ser porque a gente não sabe se essa pessoa é de Cristo ou não é, entendeu? A gente nunca sabe,
Mas a gente não fica catando, não. Jesus botou bem claro. Jesus falou assim: isso vai ser revelado no dia da colheita. Os anjos que vão separar o joio do trigo, né? Que pode parecer... Até minha irmã mandou, a Rosiele mandou uma mensagem para mim sobre uma pregação. É verdade, entendeu? Coisas que estão por trás do ser humano que a gente não sabe, né? Amém? O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre. E a glória deles está naquilo de que deviam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. Eu não estou dizendo que você deve não pensar nas coisas terrenas, eu nunca me esqueço de... Tem que pensar nas coisas terrenas, com certeza. Você está vivendo na terra, está aqui, pisando aqui. A terra foi dada aos filhos dos homens, Salmo 115. Você tem que pensar na terra, lógico. Eu gosto da terra, quero tirar férias, quero ir para a piscina, quero passear com a minha esposa, quero ir para o spa com a minha esposa, a gente vai emagrecer uns 30 quilos. Quero pensar na terra. Mas, contudo, porém, todavia, aqueles que só pensam nas coisas terrenas, né? Eu estou falando dentro da igreja porque ele está falando com a igreja, Filipos. Dentro da igreja que é pior, entendeu? Só pensar em coisa terrena. Isso aqui é triste, né? Aquilo, 1 Coríntios 15, 19. Né? Se a minha esperança em Cristo é somente para essa vida, eu sou o mais miserável, mais infeliz de todos os homens. Porque infeliz de todos os homens, porque eu estou dentro e penso só nas coisas terrenas. Eu tenho que pensar nas coisas do alto, que é mais importante, é a minha salvação. Eu vou morrer um dia, e eu tenho que estar preparado para isso. Não sei quando vai ser esse dia. Vou morrer, ou se Deus quiser, Jesus vai voltar antes. Aí a gente vai, arrebatamento, eu quero passar por isso. Não sei, eu vou ter que me cuidar muito, ver se eu chego até os 80, 90 anos, para ver se é um arrebatamento, eu vou por aí. Um arrebatamento. Subir nos ares com Jesus, meu Deus. Pode passar 20, né? Pois a nossa pátria está nos céus. Agora, ele fala do futuro. Qual que eu falei o versículo aqui que eu falei para você? De 1 a 11, 12 a 16, aponta para o seu futuro. Não, troquei tudo. Lança a luz ao presente. Isso. 12 a 16, aponta os... Não, aponta 17 a 21 que aponta o seu futuro, não é isso? Seu futuro 17 a 21. Já passei até, já está falando já dali. Quando ele está falando anteriormente, eu já pulei lá. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, Jesus Cristo. Então, amados, quando ele fala de pátria, é nação, né? Não vem não, tá, Alexandre? É nação, é coisa que você está identificado com a coisa que você mora, você já é de lá. Você aceitou Jesus, você já passou para o outro lado. Você já é salvo, você é separado para Deus, você tem que perseverar, você tem que crer nisso, tomar posse da sua salvação, porque a sua pátria já é no céu. Ou seja, então quando você estiver defendendo alguma coisa, pensa bem, você não defende pelo Brasil, você defende pela nação que você é dos céus. Amém, queridos? Você não defende a nação da terra, você defende a nação do céu. Você é da pátria do céu, você já é do céu. Então você tem que defender o céu, o celestial. Você já está com a camisa de Jesus. Amém? Isso é fundamental, amados. A nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Vamos 21 para a gente encerrar. O qual transformará o nosso corpo. Aí ele está falando da transformação que eu falei em 1 Coríntios capítulo 15. Transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Aí é que eu falo, como é que pode a gente ressuscitar e ter um outro corpo?
Mas Jesus ressuscitou e foi provado isso. 1 Coríntios capítulo 15, abre para mim, eu não sei o versículo, acho que é o 9. Fala, Carmen. É humilhação. Esse corpito aqui é de humilhação. É humilhação porque é um corpo que habita o pecado, que está... É um corpo triste, que já está condenado à morte. Por isso que é humilhação. Entendeu? Depois que entrou o pecado, o salário do pecado é a morte. Eu sempre prego quando eu falo aquele texto de humilhação de Jesus Cristo quando chorou, né? Foi na morte de Lázaro, né? Por causa que Lázaro morreu, ele viu que a morte, como causou a comunidade toda ali dessa situação. Deixa eu só ver esse texto, 1 Coríntios capítulo 15. Ver se eu acho aqui. Não. É antes. Eu vou achar aqui e vou te passar. É no versículo 1 mesmo, vê se pode. Versículo 1. O que eu quero trazer aqui, irmãos, venho lembrar-vos. Achou? Achou. Venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Pode passar. Por meio dele vocês também são salvos. Olha só, aqui estou para fechar. Se retiverem a palavra assim como a preguei a vocês, a menos que tenha crido em vão. Se creu em vão, não vão ser salvos. Continua. Antes de tudo entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Pode passar. E que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu aqui, o que eu quero ver? Depois de ressurreto, ele apareceu a Cefas. Quem é Cefas? Quem sabe o que é Cefas? Pedro, né? Pedro é o apelido de Cefas, de Pedro. E depois aos 12 discípulos, né? Pode passar. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive. Paulo falando na época. Porém, alguns já dormem. Dorme é que morreu, né? Pode passar. Depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. Pode passar. Por último, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo. Isso é Paulo falando, né? Como é que ele viu? Se ele já tinha morrido há muito tempo. Porque ele apareceu, derrubou ele do cavalo. Lembra do texto de Atos capítulo 9? Por último, depois foi visto por mim, também por mim, como por um nascido fora do tempo. Continua. Porque eu sou o menor dos apóstolos, e nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Só até aqui. Então, eu só queria provar e mostrar para eles que ele apareceu a mais de 500 pessoas de uma vez só e que ressuscitou um corpo de glória, né? Um corpo que Tomé chegou e falou: mas não é possível, é você mesmo? Como é que pode? Aí ele mostrou as mãos furadas, mostrou tá um buraquinho aqui, buraquinho ali. Como é que pode esse corpo estar vivo, né? Que corpo é esse? É o corpo da glória. Como é isso? Não sei, amados. Paulo disse que só Deus sabe. E Ele pode todas as coisas. É pela fé a justiça de Deus. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. 10h30. Semana que vem a gente continua no capítulo 4. Essa igreja é muito boa, essa igreja de Filipos. Senhor, obrigado, Jesus, por mais esse estudo.
vai ficar gravado, Senhor Deus, para muita gente que queira ver, ouvir. Com certeza eu vou ver, vou ouvir, porque foi o Senhor que falou tudo aqui para a glória do Teu nome, para que possamos, ó Pai, cada vez mais entender que vale a pena estar no estudo na escola dominical. Vale a pena, Senhor Deus, servir ao Senhor. Vale a pena, Senhor Deus, estudar a Tua palavra. Porque, Pai, eles não estão me seguindo. Às vezes parece que estão me seguindo. Eles estão seguindo a Jesus. Eles não podem seguir a Jesus aqui, que Jesus não está aqui. Mas pode seguir, Senhor Deus, aquele que foi chamado por Ele. Por isso eu coloco diante de Ti a minha vida, Senhor Deus, pedindo perdão dos meus pecados e entregando cada vida aqui presente a Ti, Senhor Deus, em nome de Jesus. Vamos louvar a Deus com nossos dízimos e as nossas ofertas. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Pai amado, Pai celestial, Pai de nós, Pai amado, Pai celestial, Senhor, diante de tua presença mais uma vez, para te louvar, apresentar, Senhor, aqui as ofertas e os dízimos que aqui foram depositados, aqueles que não puderam, não têm condições, Senhor, que estão aguardando um telefonema ou algo assim para uma vaga de emprego. Senhor, cuida, Senhor, nesta semana que possa estar alcançando, abençoa os nossos problemas, que nunca falte um pão em nossas mesas, e que possamos, eu sempre falo, Senhor, nós damos tão pouco para Ti, só 10%, e é tão pouco, mas tantas pessoas também não têm, Deus. Aumenta, Senhor, cuida da tua casa, esses proventos que são tão bem administrados. Continua, para que nossa casa possa estar, nossa igreja possa estar pronta, materialmente falando, um bom povo como nós temos aqui, para que possamos aqui a chegada de cada um, Senhor, de todos
Amados, vamos nesse momento colocar nossa vida diante do Senhor. Nós vamos caminhar na ceia do Senhor. Coloque sua vida diante de Deus nesse momento. Peça perdão dos seus pecados, por aquilo que você fez, que você pensou, coisas ruins que surgiram na sua mente, para limpar isso, o sangue de Jesus purificar, para você sentar na mesa com Jesus agora, comer o pão, encerrar a sua porta embaixo. Se alguém abrir a porta, eu cearei contigo, os que você ceará comigo. Então ele está querendo cear com você nesse momento. Jesus está aqui, com certeza, ele ressuscitou, ele está aqui, nós precisamos disso. Nesse momento, coloque sua vida diante de Deus, em nome e por amor de Jesus. Repita comigo assim essa oração. Senhor meu Deus, tu me conheces, sonda-me, vê se há em mim algum caminho mau, fala comigo. Neste momento, eu te peço perdão por todos os meus pecados, pecados por pensamento, por palavras e por atitudes. Eu quero ser contigo todos os dias, quero estar na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Senhor, eu consagro esse pão, consagro esse suco de uvas, consagro, Pai, esse é a ceia do Senhor, para que em nome de Jesus, Pai, aquele que vier, Pai, comer o pão e beber o cálice, esteja renovando a sua aliança, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Nós fazemos sempre, nós não queremos nunca nos afastar desta mesa, porque ela pertence a nós, está conosco pelo Espírito. Portanto, queremos sempre estar renovando essa aliança que o Senhor fez no dia em que ia para a cruz. O Senhor partiu o pão, deu graças, e disse: "Este é o meu corpo, eu darei por vocês." E o suco de uva disse: "Esse é o meu sangue que eu darei por vocês." Consagra-se o pão representa o corpo de Cristo, aleluia, representa o teu sangue. Abençoa essas uvas, Pai, que aquele que ainda está caminhando, né, Pai? Quem ainda não está, vive na tua presença, possa saber não é a ceia, mas é uma forma de aquele que vem à tua casa, de modo que Jesus será lançado fora, comerá com fruto da videira, em nome de Jesus. Pode vir aqui pegar os elementos da ceia e voltar para o seu lugar. Essa
que eu vou dar para vocês. Que vocês nunca venham se esquecer disso e que isso seja passado adiante. Que chegue até lá em Itaipuaçu. Que chegue em todo o Brasil, que chegue no mundo todo, porque essa é a forma da qual meu Deus escolheu para salvar o mundo. É a forma e o plano de Deus que eu morresse nesta cruz como um bandido, morresse como um pecador, para levar o seu pecado. Este pão agora, eu passo para vocês, que este é o meu corpo, é o corpo sem pecado, porque o meu que vai para a cruz é o corpo de vocês que estão com pecado. Eu quero matar o pecado, eu vou vencer o pecado na cruz, e é por isso que você partiu o pão, Jesus, e deu aos seus discípulos. Não foi, Jesus? E nós aqui também recebemos esse pão. Nesse momento, aceitamos o que aconteceu. Que você, mesmo sofrendo todas aquelas acusações, levou no seu corpo o nosso pecado. Por isso nós aceitamos isso e vamos comer deste mesmo pão que representa o seu corpo. Neste mesmo espírito, comamos todos juntos do pão. Esses elementos, ou seja, o pão, ele está no teu organismo agora. Fisicamente ele representa o pão, mas espiritualmente ele faz uma transformação dentro de você, porque este pão representa muita coisa. Foi o meio da qual Deus escolheu o seu Filho para morrer no nosso lugar. Mas não foi só o pão. A carne foi toda esfaqueada. Só preservar os ossos, ou seja, a estrutura. Mas a carne foi enfiada uma lança, foi dilacerada. Mas ali também foi derramado sangue. O sangue não ficou no corpo, o sangue verteu na cruz. Mas antes disso ele tomou o cálice. Eu falei, eu vou para a cruz, mas antes eu troco o meu sangue pelo seu. Eu vou levar o seu sangue para a cruz. O sangue que agora corre só em veias e artérias, está totalmente contaminado. Separou-se. Mas agora eu levo o sangue de vocês para a cruz, será derramado meu sangue. Mas vocês beberão do meu sangue. Vocês são cidadãos dos céus a partir de agora. Por isso a sua pátria está nos céus. Bebamos juntos deste cálice que representa o sangue de Jesus. Aleluia. Oh Jesus, obrigado Jesus, porque esse momento não existe outro, Pai. Será só no outro domingo, mas é outro. Hoje nós estamos aqui, Senhor Deus, louvando o Teu nome, Senhor Deus, porque nada melhor do que estar na Tua presença, Pai. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Aleluia.
Rude Cruz. Se dirigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor, mas contempla essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Diz a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativos sem fim, porque nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Obrigado, Jesus. Muito obrigado por esta cruz. Obrigado, Jesus, por essa ceia. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor fez por nós. Não temos palavras para dizer, não existe palavra no mundo melhores e maiores para traduzir aquilo que o Senhor fez. É infinitamente maior, o maior amor do mundo. É o amor de Deus que amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para morrer no nosso lugar, para que nós todos tenhamos vida eterna junto contigo. Te louvamos, te bendizemos, te adoramos, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar um minuto, amados. Eu vou estar encerrando, mas quero colocar um aviso. Semana que vem, domingo que vem, nós teremos a presença do nosso SD Marco Antônio, aqui no culto à noite. Queria que vocês estivessem presentes, convidassem pessoas. E também teremos comemorando, esse dia, o 20º ano da nossa igreja. Há 20 anos que estamos aqui como igreja do Senhor nesse lugar. Então é um momento que gostaria muito que vocês viessem, comparecessem e participassem do culto, convidando pessoas, para que está essa igreja bem bonita no dia do seu aniversário, tá? Teremos também um bolinho, um bolão para você participar, para a gente cantar parabéns, para a gente nos alegrar, tá? Você que faz parte dessa igreja, faça parte desse dia, que a gente vai comemorar o nosso aniversário, tá bom?
Mais algum aviso? Dia 17 temos o dia também especial, que é o dia de Natal. Nós teremos o nosso culto de Natal com um coral e com uma apresentação também de uma coreografia com crianças, né? Então é muito importante também a gente estar presente aqui. E provavelmente eu estou orando para trazer uma pessoa. Depois eu falo quem é. Uma pessoa abençoada e vem no dia do Natal para trazer uma mensagem curta, né? Que vai ter muitos eventos, né? Vai ter o coral, vai ter essa coreografia e, né? Vamos ter uma pequena mensagem aí para jovem, principalmente. Vai ser muito bom, né? Eu creio que vai ter um dia bom de Natal para a gente poder comemorar também. Mas não se esqueça, domingo que vem é o aniversário da igreja. Mais algum aviso, Ana? Não, né? Vamos ficar de pé, vamos estar encerrando. Quero agradecer muito, né, a igreja, aqueles que foram ontem lá na igreja. Foi muito bom a gente conhecer a igreja do Fonseca. Eles nos receberam muito bem, fomos muito lá, foi uma bênção, né? O louvor foi uma bênção, foi muito, muito cativante. Escutei várias palavras de louvor, do nosso louvor, da nossa presença também, que foi uma presença muito forte. Tivemos, acho que o maior grupo que estava lá era o grupo da nossa igreja, né? Nós fizemos uma boa presença lá. Pai, muito obrigado por tudo, fica conosco, leva-nos em paz para os nossos lares, te agradecemos e à noite estamos aqui, né, Senhor, para te louvar, bendizer o teu santo nome, e entregar nossa vida a Ti, Senhor Deus, para a glória do Teu nome, Senhor. Leva-nos em paz para nossas casas. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, e a plena, total e doce presença do Espírito Santo seja com cada um de vocês. Vão em paz. Mas não se esqueça que a bênção de Deus está sobre vocês, está com vocês, está dentro de vocês. Vão em paz e que o Senhor muito vos abençoe. Palmas para o Rei dos Reis. Glória a Deus.